Você já ouviu falar de república contemporânea ou do populismo? Sabe como ela funcionava? Sabe quando teve fim? Para esclarecer todas essas dúvidas, nós convidamos o Procurador de Justiça do Ministério Público de Rondônia, Rodinei Pereira de Paula. Para começar, explica pra gente o que foi a República Contemporânea e quando ela teve fim. Bem, para explicar a República Contemporânea, e que é também denominado como populismo, a gente precisa se situar um pouco na história, antes um pouquinho dessa circunstância, que foi a Era Vargas, que foi um período governamental de 1930 a 1945, que também foi caracterizado com alto índice e dose de populismo, que foi o governo de Vargas. Após o governo de Vargas de 1945, iniciou um processo de redemocratização no Brasil, porque o período de Vargas foi um período de autoritarismo. Iniciou um novo processo de redemocratização no país com a Constituição de 46. E essa Constituição de 46 reinstalou o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, que estavam cerrados com a Era Vargas. Iniciou-se um processo chamado República Contemporânea, que durou de 1946 até o golpe militar de 1964. E o senhor pode citar alguns exemplos de república contemporânea? Repúblicas contemporâneas, nós podemos citar o que o Brasil, o Brasil construiu essa ideia de república contemporânea porque ele entrou num processo democrático, entrou num processo de redemocratização onde os poderes constituídos tiveram a liberdade de agir, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, onde há harmonia e independência entre os poderes, e iniciou-se todo um processo de redemocratização, que iniciou com Eurico Gaspar Dutra, passou por Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então foi uma ordem sucessiva de presidentes dentro de um período de democratização de uma república contemporânea. Hoje em dia, como funciona a estrutura do Estado brasileiro? A estrutura do Estado brasileiro, com a construção da Constituição de 1988, que é uma Constituição promulgada, quer dizer, foi construída por uma Assembleia Constituinte, a Constituição é muito complexa. A nossa Constituição é um artefato jurídico, é um instrumento jurídico muito complexo, porque ele estabelece, ela é analítica, porque ela estabelece toda a organização política do Estado com minúcias. Então, ela estabelece as funções do Judiciário, as funções do Legislativo, as funções do Executivo, e entre meio disso aí tudo estabelece os direitos e liberdades individuais e sociais, estabelece e regulamenta toda a organização do Estado. O senhor citou na sua resposta os 3 poderes. Agora explica pra gente quais são eles e como eles funcionam. Bem, principalmente os poderes da República, que foram construídos justamente por uma ideia de Montesquieu, que foi o principal articulador desta forma de governo, onde tripartite, onde existe essa ingerência e os poderes transitam entre si de formas independentes, mas regulando um cada qual. Harmônicos. São harmônicos, mas existe um sistema chamado de freios e contrapesos. O Judiciário julga, o Executivo administra e o Legislativo elabora as leis. Em princípio seria isto, mas como nós estamos numa democracia, porque a República, a principal base da República é a democracia, é a ordem jurídica, é o Estado de Direito. Pode existir uma República presidencialista, uma República parlamentarista, uma república semipresidencialista. Mas a base de tudo chama-se democracia, Estado de Direito e ordem jurídica. Não adianta nós termos uma república parlamentarista, uma república presidencialista, sem que o arcabouço dessas estruturas estejam sedimentados por uma democracia honesta e correta. Muito obrigada, procurador. Obrigada por todas as respostas e volte sempre. Para você, bons estudos e até a próxima.